Se você tem hoje no seu time um liderado ou uma liderada que é arrogante, que é resistente, que não aceita aquilo que precisa ser feito, uma mudança, ou seja lá qual for a orientação, e você precisa resolver essa situação e quer saber como aplicar um feedback de maneira correta, sem parecer que você está se impondo, sendo autoritário, mas sim construindo uma autoridade de líder que você é. Fica comigo nessa aula até o final, porque eu vou te mostrar como é que você faz isso, porque tem solução. E olha, não importa se essa pessoa é resistente ou é arrogante, porque já tem muito tempo de casa, porque já tem muita experiência, tem muita bagagem. E aí essa pessoa que tem mais bagagem pode até pensar assim, não, mas eu é que sei como fazer, eu é que conheço, eu já fiz isso, faço há tanto tempo, o jeito certo é esse aqui, não adianta querer fazer diferente, eu já testei, não funcionou. Seja lá qual for a crença ou fala desse profissional, eu vou te mostrar como resolver. Agora, se você falar assim, olha, Paty, o mais interessante é que eu tenho aqui no meu time uma pessoa que é arrogante, que é resistente, quer saber? Nem é um veterano ou uma veterana, é alguém que acabou de chegar, ainda inexperiente, mas que tem isso no seu comportamento, na sua forma de falar, ou seja, demonstra muita resistência quando vem uma orientação diferente daquilo que a pessoa espera ou gostaria. Isso também tem solução. Eu vou te explicar por que isso acontece, qual é a forma correta de lidar e você vai aplicar isso rápido, muito rápido, porque essa aula aqui é para que você saia dela e aplique e tenha resultados. Afinal de contas, a liderança acontece todos os dias e todos os dias. Se você se posicionar como um líder executivo, você vai ver a sua carreira também avançar. Sou Patrícia Gopian e eu ajudo você, líder, a ter uma liderança estratégica e conquistar uma posição executiva respeitada e valorizada. Como é que funciona quando você tem um liderado que é arrogante ou resistente? O que é muito comum? É muito comum essa questão de não estar pronto ou disposta a fazer algo diferente daquilo que a pessoa já faz ou que ela acredita ser o melhor caminho. Por que isso acontece? E é muito importante entender por que isso acontece. Quando a gente pega alguém que é mais antigo, o que pode ser o grande motivador dessa pessoa em ser arrogante ou ser resistente? Talvez você pense assim, minha implicância comigo, tá disputando. Pode ser, mas você já parou para pensar que pode não ser isso? Talvez essa pessoa tenha essa postura porque ela tem medo. Medo de perder o lugar, medo de ser descartada, medo de ser trocada por alguém mais jovem, medo de parecer que tudo que essa pessoa fez até ontem, de repente perdeu valor e que agora ela não sabe mais. Sabe que interessante? Quando a carreira vai acontecendo, as pessoas acham que elas perderam o direito de fazer perguntas. É como se elas não pudessem mais pensar de formas diferentes, como se elas não pudessem sair daquele lugar que é o conhecido. O nome disso é zona de conforto. Quando as pessoas estão no lugar que elas acreditam que elas dominam e que isso vai de alguma maneira preservar o emprego delas, o que elas fazem? Elas se fecham ao novo. Elas simplesmente se colocam numa posição resistente, de alguém que não vai fazer diferente. Porque qualquer mudança soa na mente daquela pessoa, ainda que de forma inconsciente, como uma situação de que, nossa, eu estou perdendo poder, eu estou perdendo conhecimento, eu estou perdendo voz, e se eu fizer algo que é diferente, que eu não domino, talvez eu caia num erro, e se eu errar, talvez as pessoas entendam que eu não sirva mais. Parece um looping emocional, e é mesmo um looping emocional que essa pessoa vive. E eu quero que você, como uma liderança executiva, não como uma liderança executora, e vamos separar, né? Porque o líder executor, aquela liderança executora, o que faz? Pensa só em si, tira as pessoas que não estão atendendo, não dá um feedback correto ou negligencia. Né, demora para falar sobre isso, quando fala, fala de uma maneira emocional. Por quê? Porque o líder executor, ele tem mindset de executor, ou seja, o seu liderado quer se proteger e você com mindset de executor também quer se proteger, não vai funcionar. Por isso que eu quero mostrar as razões que acontecem e depois como fazer do jeito certo. Por quê? Porque a liderança executiva, ela não tem essa mentalidade. Tem uma mentalidade de influenciar e transformar pessoas e resultados. Então, diferente do mindset do executor ou da executora que só quer se defender e ter razão, o líder executivo entende que o seu papel é entregar resultado através das pessoas. Portanto, é desenvolver as pessoas e ajudá-las a sair muitas vezes de um looping emocional que elas estão vivendo,
ainda que de forma inconsciente. Por isso que é fundamental na sua liderança executiva, um dos pilares é a inteligência emocional corporativa. Tudo que eu vou te ensinar nessa aula aqui, inclusive vou te dar o passo a passo do feedback perfeito, tudo que eu vou te ensinar aqui é pautado no método, o método que a bússola executiva ensina. Então fica muito presente para o que você vai aprender aqui hoje e entenda quais são esses pilares e alavancas que vão transformar a sua carreira também. Então vamos lá. Então uma razão é o antigo talvez ele tenha medo de perder lugar e ser descartado. E o novo? Por que então o novo tem resistência? Por que o novo tem uma certa arrogância na sua forma de falar? Porque em algum lugar, em algum momento, essa pessoa aprendeu que ela precisa se defender. Olha que interessante. Não porque ela tem um passado para defender, mas porque ela acha que é assim que ela vai se impor e mostrar a presença e a importância dela. E que também não é verdade. Não é se impondo ou resistindo a algo que alguém se faz presente. Não é sendo arrogante que alguém conquista espaço. Ao contrário, você sabe, eu sei, mas será que essa pessoa sabe? Então vamos entrar agora em como é que você resolve isso. Porque é fundamental resolver isso. Porque a pessoa precisa sair desse loop em que ela está, para que o restante do time perceba qual é o comportamento certo. Para que essa pessoa não passe a ferir a sua imagem como líder, porque alguém que fica o tempo todo resistindo com aquilo que você fala, gera muito atrito, muito desgaste. E cedo ou tarde você pode se descompensar emocionalmente e ter uma resposta muito mais reativa do que uma resposta onde você pensou para levar essa pessoa para uma posição diferente. E a resposta reativa acaba que faz com que o seu time perceba você de uma maneira menor do que verdadeiramente é. Toda vez que você se coloca de uma maneira emocional, as pessoas leem você como imaturo ou imatura mesmo não sendo verdade. Claro, eu estou falando aqui do impacto dentro do seu time, mas esse mesmo impacto acontece entre os seus pares e líderes da companhia. Quando eles em algum momento veem você se descompensando ou com a pessoa ou até desabafando, que aliás é uma coisa que não se deve fazer, mas isso é capítulo para uma outra aula. E ver você desabafando de alguém que está te incomodando, te irritando ou resistindo. Tudo isso mostra o quê? Despreparo, imaturidade, uma liderança mais fragilizada, mesmo não sendo verdade. Como é que a gente resolve isso, tá bom? Primeira coisa importante, você vai chamar essa pessoa para conversar. Quando você leva uma instrução e a pessoa resiste ou fala de uma maneira mais arrogante, naquela hora você fala assim, ó, fulano, eu entendi o seu ponto. Vamos fazer o seguinte, por hora nós vamos por esse caminho, mas na sequência eu vou conversar com você e a gente vai ajustar qualquer coisa que for necessária e volta aqui com o grupo. Aí você chama essa pessoa para conversar. Por quê? Você tirou da discussão no grupo. A gente nunca, nenhum líder deve fazer uma discussão em grupo, mas essa fala faz com que você se coloque ali como líder, percebe? Não fica um bate-boca, mas também não fica assim, você venceu, eu fiquei calado. Não, nenhuma coisa nem outra. A liderança ela é feita de ponto ótimo. Não é nem no extremo da agressividade ou do se impor, mas também não é aqui embaixo na ser legal, amiguinho, colega, boazinha. Não é nada disso. Tem o ponto ótimo da liderança. E o ponto ótimo nesse cenário é isso. Acalma, tira de cena, fala, por hora nós vamos por esse caminho, mas a gente conversa melhor na sequência para não atrapalhar aqui o andamento da reunião e dos outros tópicos que devem ser tratados. Trata o resto e no final você fala, fulano, fica aqui, vamos conversar. O que é importante você conversar com essa pessoa? Claro, se ela não estiver muito descompensada, se ela estiver muito descompensada emocionalmente, nem faz a conversa ali na hora. Fala, olha, a gente conversa mais tarde, eu te chamo. Não, mas eu quero resolver isso agora. Isso pode acontecer, né? Aquela arrogância. Bom, vamos lembrar, não é a pessoa que decide, é o líder. Só que a gente não faz isso também com arrogância. Como é que você diz para essa pessoa? Eu entendo que você queira conversar, mas eu não acredito que você esteja no melhor momento para isso. Então nós vamos conversar mais tarde. Eu te chamo. Não, mas, por favor, respeite mais tarde. As coisas não acontecem como e quando a gente quer. Elas acontecem quando elas são necessárias. Nós vamos conversar, mas no tempo certo. E sai fora. Ok? Depois você chama a pessoa para conversar. E aí, o que é importante ter nesse feedback, né? Até anotei algumas coisas aqui para que você também anote no seu caderno. A pessoa tem que entender o que você está falando. Então, a primeira coisa, tem que dar um exemplo. Por quê? Para você, o que soa como arrogante, talvez para essa pessoa ela nem perceba que é. O que para você soa como uma resistência, talvez para essa pessoa não seja, talvez ela entenda que, nossa, eu só estava te dando um alerta, ela não percebe que é um momento de resistência. Então o que você diz? Fulano, fulana, eu quero falar com você sobre a situação X que aconteceu. Quando eu trouxe esse ponto e você falou assim, 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 aí você lembra qual é a frase que traz essa conotação, você diz qual é a leitura que fica? Fica a leitura de alguém que não está disposto ou disposta a fazer diferente.
E por mais conhecimento e experiência que você tenha, quando você fala dessa forma, o que as pessoas estão vendo de alguém experiente? Resistência à mudança, mesmo não sendo verdade. Mas quando você demonstra isso, você está dizendo para o time todo, e você é uma pessoa experiente, portanto você é um espelho para essas pessoas, você está dizendo para o time que não inovem. E não é verdade. Sabe o que eu preciso aqui? Eu preciso da sua experiência. Porque eu sei da sua experiência, eu confio em você, eu confio na sua experiência, mas eu quero que a sua experiência, junto com a sua ousadia, ajude essa área a buscar novas formas de fazer, ajude essa área a entregar de uma maneira que até hoje a gente não conseguiu fazer. Não porque as pessoas não fossem capazes, mas é porque nós vamos mostrar para essa empresa que nós estamos aqui para fazer aquilo que for necessário, inovar, se desconfortar e fazer dar certo. E eu estou conversando com você porque eu sei do seu potencial, porque eu confio em você e porque tudo que a gente precisa agora é unir a experiência com a ousadia. Posso contar com você? Porque esse é o futuro e é para cá que nós estamos indo. E vamos caminhar juntos, porque é assim que nós vamos crescer, como área, como profissionais. Isso faz sentido para você? Percebe que é uma conversa que saiu da discussão, do embate, do disse-me diz quem tem razão, quem não tem. Você deu o exemplo, mostrou impacto para a pessoa, mostrou impacto para o time e ainda fez uma visão de futuro. Vamos mostrar para essa empresa quem nós somos, para o mercado quem nós somos. E quando é uma pessoa mais nova, aí o feedback ele tem um ajuste. Por quê? Para uma pessoa mais nova, o que você precisa ajustar no seu feedback? Você não vai falar da sua experiência. O que você vai dizer para essa pessoa é: você está chegando agora, tem muita coisa para agregar. Sabe por quê? Porque o seu olhar, ele é um olhar sem vícios. Mas, por outro lado, eu preciso também que não só o seu olhar limpo, sem vícios, seja o olhar que a gente vai discutir também, mas que seja agregado ao olhar de alguém que está pronto para aprender o que precisar e fazer dar certo. E sempre que algo te parecer que não é o melhor caminho, a primeira pergunta, como exercício que você pode fazer, é se perguntar: tá bom, mas se esse fosse o único caminho, como eu faria ele dar certo? Porque é exatamente aqui que nós vamos potencializar tudo que você tem, como pessoa, como profissional e como resultado nessa área. Posso contar com você para isso? Percebe como o tempo todo você está como líder que está orientando e desenvolvendo pessoas? Muitas das vezes as pessoas têm uma reação errada porque elas não entenderam o que elas estão fazendo, nem o impacto disso. E você, como uma liderança executiva, quando traz isso à luz de uma forma correta, quando você dá luz a isso de uma forma correta, aí sim as pessoas podem agir, se comportar e entregar de maneira diferenciada. Então, quebrar a resistência está na liderança. Se isso faz sentido para você, se você quer mais conteúdos como esse, se você gostou dessa aula, dá um like, escreva aqui embaixo para mim. Qual foi o maior insight? Deixe o seu comentário. Vamos fazer dessa a maior comunidade de líderes executivos do país e eu conto com você para isso. Dá o like e se você ainda não segue o canal, ativa a notificação para você ser avisado sempre que uma nova aula for ao ar. Porque se o que você quer é ter uma liderança executiva valorizada e respeitada, esse é o lugar, e eu tô aqui para te mostrar o passo a passo desse caminho através do método da bússola executiva. Aproveita!